queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu chamo a sua atenção nesta noite se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Abra comigo no capítulo de número 11. Nós leremos Mateus, capítulo 11, do versículo de número 7 ao versículo de número 24, estas palavras de Mateus pelo Espírito. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este, o Elias, que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João não comendo nem bebendo e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e diz: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até ao céu, serás abatida até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Eu retorno a este versículo de número 16, esta pergunta do Senhor Jesus: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. O nosso título nesta noite é este: impenitência, o pecado imperdoável. Queridos amigos, se um homem, uma mulher, uma pessoa de boa saúde, um atleta de saúde invejável, um halterofilista, alguém que se dedica à construção do corpo, a esta vaidade, não é? Se uma pessoa assim, de boa saúde, de boa condição, tivesse que desenvolver algum tipo de enfermidade rara, alguma daquelas enfermidades degenerativas que define a pessoa, que a mata gradativamente, certamente, uma doença que a levará com certeza à morte em alguns anos. E que, se solidarizando com ele, um médico muito capaz, decidisse se dar à pesquisa, né? Um geneticista, um biomédico, alguém desta área, e depois de algum tempo estudando, desenvolvesse um remédio específico, único, que combatesse a enfermidade daquela pessoa. E depois de muito esforço,
para produzir este remédio tão especial, um remédio, digamos, que foi produzido usando algo da genética daquele homem doente, do seu DNA, do seu RNA, algo específico, né? Que tivesse ali a impressão digital daquela pessoa, algo feito para ela, para a sua enfermidade, que só aquele remédio pudesse curá-la. Então esse remédio, o único possível para curar esse indivíduo, fosse oferecido então a ele, ao doente fraco, a caminho da morte. E fosse-lhe dito, olha, no início, depois da aplicação dessa medicação, esse remédio, ele terá uma reação adversa no teu corpo e você irá perder muita massa muscular e ficar muito magro e raquítico e ter uma aparência muito feia no início, mas depois, de repente, o seu corpo vai reagir a este choque e você vai ser curado gradativamente e completamente. Agora suponha que este indivíduo, esta mulher, este homem doente terminal, tendo ouvido isso, ele dissesse assim para o médico, eu não quero, não, isso não me interessa, eu rejeito, eu não vou me submeter a essa humilhação, por tantos anos eu sou um halterofilista, eu tenho uma imagem, e as pessoas me veem assim, o que será de mim se alguém tirar uma foto de mim raquítico ali, pobre, eu não vou me submeter a isso, eu sei que eu vou morrer, eu não quero morrer, mas não vou passar esse vexame, eu vou me curar fazendo exercício, levantando peso, eu vou pensar positivo, eu não quero essa humilhação, este remédio. Suponha que este doente terminal tenha dado essa resposta e que as pessoas que o conhecessem tivessem ouvido esta resposta e movidos no coração, com pena, começassem, um por um, ir a ele e a insistir com ele que ele tomasse este remédio e a rogar a ele. E os familiares, por exemplo, pais, amigos, primos, irmãos, começassem a dizer a ele, toma esse remédio, o que você está fazendo é suicídio, você precisa, não faça isso. E que algumas pessoas mais próximas, mais queridas, chorassem e clamassem para ele, dizendo, não faça isso com a tua vida, e rogassem e lamentassem que ele se matasse dessa maneira, por vontade própria, por uma vaidade, e quando iria morrer, quando poderia viver, e as pessoas ali clamassem, ou talvez outros amigos da infância chegassem e começassem de outra maneira a tentar animá-lo, dizer, cara, você lembra, rapaz, você lembra daquela experiência que nós tivemos, correndo, jogando bola, você ainda tem saúde, e tentar alegrar ele com esperança de viver, e rir com ele, e dizer, vai, toma este remédio, deixa essas coisas, Sara, volta, esteja com a gente. E ele continuasse a se recusar de uma maneira birrenta, rabugenta, digamos, obstinada, vaidosa. E que então, por último, o médico que desenvolveu essa medicação fosse chamado para estar com este indivíduo e trouxesse para ele um portfólio de casos de sucesso de outras pessoas cuja medicação foi feita com DNA também, funcionou e aqui, e pessoas viessem e dissessem, eu quase morri, eu estou aqui, e essa medicação ela é única, só serve para você, não serve para ela, vai te curar, não há outro remédio, creia, tome isso aí, tome isso aí, tome isso aí. Mas aquele indivíduo que logo morreria, tendo rejeitado de maneira obstinada, orgulhosa, vaidosa, tratado com indiferença, assim pode dizer, esse remédio. Em outras palavras, se lhe foi dado um remédio eficaz, mas o único remédio que o curaria, e se ele lança fora, nós podemos confirmar e concordar que ele morreria e que seria justiça, não é? No certo sentido, o que ele traria sobre si mesmo como resultado da sua obstinação, não é verdade? Em outras palavras, se é dado a uma pessoa um remédio único, mas eficaz, uma única terapia, e aquele indivíduo que está por morrer, ele toma esse copo, vê esse copo com este remédio, ele sabe que é o remédio certo, não há mais nada no mundo, ele pega esse remédio, joga pelo ralo, então não há um outro remédio na face da terra que irá curá-lo. Não sobrou nada, nada, nada. Entenda isso. Essa minha simplória ilustração é para mostrar exatamente o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui ao se dirigir àquela geração da sua época. Queridos amigos, o único remédio
possível, capaz de impedir a morte espiritual, de cessar o câncer do pecado, de nos livrar da condenação, do inferno, da ira de Deus. O único eficaz e poderoso é a vida, os méritos, o sangue do Senhor Jesus Cristo é capaz de livrar uma pessoa da morte eterna. Se uma pessoa lança fora de si mesmo o remédio provido por Deus, que outro remédio irá curá-lo? É por isso que a impenitência, o não arrependimento, é um pecado imperdoável. Não que haja um pecado que Deus não perdoe, Ele perdoa todos os tipos de pecados, mas esse é um pecado imperdoável, por quê? Porque é o arrependimento que me salva e a fé no Salvador. Mas se eu lanço fora este remédio, que outro remédio irá me curar? Impenitência é um pecado imperdoável. Se uma pessoa lança fora de si o remédio provido por Deus, e ela não está interessada em tomar essa medicação, que é expressa na Bíblia a maneira de tomar arrependimento de pecados para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Ela não estende a mão, toma e bebe. Então, não há remédio para ela. Não há solução. Não há mais nada no mundo, no universo, na religião, o que quer que seja, que irá curar dessa pessoa. Agora, essa alegoria que eu contei, mais uma vez, ela ilustra o que o Senhor Jesus Cristo, nesse texto, está dizendo àquelas pessoas. Veja o versículo de número 20, então. Nós estamos no capítulo 11. E então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, aquelas cidades em torno do lago da Galileia, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. O médico dos médicos estava ali, preparando o remédio, entregando a eles, e eles desprezaram. Ele diz: se este remédio tivesse sido oferecido para os povos pagãos, sidônios, etc., como em Nínive, eles teriam se arrependido em saco, em pó e clamado a Deus, mas vocês lançaram fora o remédio de Deus, o único remédio possível para perdoar pecados e reconciliar pecadores com Deus. Eles rejeitaram, e a razão por que eles rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a mensagem de fé no Salvador, de arrependimento de pecados, o convite de perdão, é declarada em um tom de advertência no versículo 15. Observe comigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A razão por que eles rejeitaram é esta: muito daqueles homens e mulheres da geração do Senhor, eles eram surdos espiritualmente, ou melhor dizendo, eles fechavam seus ouvidos para não ouvir. Eles não queriam ser constrangidos pela mensagem. Eles tomaram uma postura psicológica, mental, de fechar o ouvido para não ouvir, para não receber, para não ser constrangidos. Eles não queriam ouvir aquela mensagem que dizia que as suas obras eram ineficazes diante de Deus, que o pedigree religioso deles, descendência de Abraão, não tinha valor algum para a salvação. Eles não queriam ouvir esta mensagem, que tudo aquilo que eles tinham aprendido sobre serem um povo mais maravilhoso na face da terra não era nada diante de Deus, era como trapo de imundícia. Eles não queriam ouvir isso, e por isso eles fecharam os ouvidos da consciência, que Deus os rejeitaria baseado no que eles são, que eles necessitavam reconhecer seu pecado e a necessidade de salvação. E assim, eles tinham ouvidos capazes de ouvir, mas eles não aplicavam o ouvido à audição. Observe o versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo, quem tem um instrumento feito para este serviço, aplique este instrumento neste serviço. Quem tem ouvidos feitos para ouvir, ouça. Ouça, ele está dizendo. Esse é o clamor aqui. E esse ter ouvido para ouvir, quer dizer, estar sob o som da palavra de Deus, estar sob o som do Evangelho, e não ouvir com os ouvidos da alma. Isso se dá da seguinte maneira: o Senhor está fazendo uma advertência aqui. Ele está dizendo, vocês têm ouvido a palavra, mas fechado os ouvidos. Sabe como isso acontece? Acontece assim. Eram pessoas ali que ouviram o Evangelho da maneira mais direta possível, dirigida a eles pessoalmente, não mais como nação apenas, mas como indivíduos. Eles ouviram desta maneira a palavra de Deus. Eles estavam sob o som, os ouvidos deles estavam sob o som da verdade, o Evangelho.
e eles não ouviam. Quando eles ouviam, eles não pareciam crer no que Jesus Cristo falava. Eles vinham por cura, por prosperidade, por ajuda, sim, e o Senhor os ajudava a todos, e depois o Senhor pregava. E eles eram como pessoas que vinham, tinham recebido um benefício, estavam satisfeitos, e o Senhor falou, vem cá que eu vou lhes ensinar algo. Eu quero ir embora, eu quero curtir, já recebi, por educação eu vou ficar aqui para ouvir, claro. Então eles ouviam, mas não escutavam, eles escutavam, mas não ouviam. E funcionava da seguinte maneira. Sempre que eles ouviam esta mensagem de arrependimento, de fé no Salvador, sempre que o Senhor descrevia o estado pecaminoso do homem, da rebelião do homem, sempre vinha à mente deles a ouvir os gentios, os samaritanos. Assim eles tinham ouvido para ouvir, estavam debaixo do som do Evangelho, eram o povo de Deus esperando o Messias, a mensagem de salvação, prontos para ouvir, mas eles não aplicavam o ouvido à audição. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse foi o meu exemplo. Eu cresci num lar evangélico e fui entrando na religião com sinceridade, mas nunca tinha encontrado o Salvador. E quando você nasce num lar cristão, você corre um perigo muito grande, porque você está tão perto, tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante de Deus. E o que aconteceu comigo foi que aqueles mecanismos humanos criados pela religiosidade, levanta a mão e vem na frente, você é uma criança aqui, ora aqui, Jesus te salvou, você aceita Jesus, ele entra no teu coraçãozinho, aceitei, você foi salvo, você é crente. Eu fui assimilando, recebendo isso aí, e foi me convencendo que eu era de fato um cristão. De maneira que então, quando eu ia ouvir a palavra de Deus pregada, o Evangelho, eu tinha ouvidos, mas eu não ouvia a mensagem, ela passava por cima de mim e eu dizia, isso aqui é para aquele meu amigo vizinho ali, aquele cabra da peste. Eu não tomava isso para mim. Eu tinha ouvidos, estava sob o som do Evangelho, mas eu não aplicava o ouvido. Por quê? Porque eu já me considerava um cristão. Você percebe, esse é o perigo, isso é o que aconteceu com aquela geração. Amigos, você nesta noite tem ouvidos. Que significa dizer que você tem uma alma, e esta alma é eterna, e esta alma irá subir à presença do teu Criador. Isto é, você tem ouvidos, você tem uma necessidade de ouvir esta mensagem que fala sobre a alma. Será que você não tem nesta noite um problema com o pecado? Alguém aqui que não tem um problema com o pecado na mente, no coração? Se você tem, então você tem ouvidos para ouvir esta mensagem de arrependimento e salvação. Você deve ouvi-la, tomar para si mesmo. Não ouvir a mensagem do Evangelho como se fosse dirigida ao teu amigo, teu esposo, alguma outra pessoa. Você está sob o som do Evangelho nesta noite, mas será que os teus ouvidos estão fechados? A mente está cerrada e tudo que vem a você, vem, mas não entra em você, passa direto para outras pessoas? Eu me recordo de um jovem, um tempo atrás, que visitou um pastor, esse pastor me contou, cresceu no ministério daquele pastor, e ele disse, olha pastor, na entrevista ali no gabinete, pastor, eu vim aqui para dizer o seguinte, depois do culto, olha, eu cresci aqui na igreja, o senhor me conhece desde criança, vim aqui, minha mãe me trazia, e eu sentava no banco, ela me dava um caderninho, eu escrevia os meus lápis, e isso aqui eu fazia, corria por ali, corria, e o pastor já estava entediando, dizendo, oh, você é um rapaz terrível, que coisa absurda você fez, quando é que você vai parar com isso, me dizer o que você vai falar aqui? Ele disse, bom, eu cheguei na adolescência então, e eu comecei a ouvir a mensagem, eu comecei a me interessar, eu comecei a tomar nota, eu comprei um caderno e comecei a tomar nota, e eu pensava, isso é sério, isso é verdade, eu posso usar isso aqui para falar com aquele meu amigo lá na escola que é ateu, e eu posso usar esse argumento para fazer isso. Até um dia, depois de alguns anos, ouvindo a palavra de Deus, caiu algo, uma ficha, eu pensei, mas espera aí, isso é algo pessoal, essa mensagem é algo que trata de uma experiência pessoal. Eu sempre ouvi a mensagem, mas para outros. E naquele dia eu entendi que eu deveria receber isso em mim, como um pecador, isso estava sendo dito a mim. E foi então que eu comecei a clamar a Deus por misericórdia e salvação. Essa é a ilustração. Esse é o problema dessa geração.
E esse é o problema com muitos de nós dentro de uma igreja. Nós temos ouvidos necessidades espirituais para ouvir esta mensagem, mas nós não ouvimos. Queridos amigos, você tem uma consciência. Acaso a tua consciência te acusa de pecado? Então você tem ouvidos. Você precisa ouvir esta mensagem que fala sobre perdão e condenação. Acaso a tua memória, você tem uma memória, te traz de volta a tua culpa constantemente? Então você tem ouvidos, mas você tem ouvido que a palavra de Deus tem falado. Lhe foi dado ouvidos, um senso de necessidade por Deus, um senso de culpa de teu pecado. Isso vem de Deus, não de nós. É Deus que nos faz ver a nossa culpa, o nosso pecado, para nós irmos a Ele e receber o perdão. Se Ele te deu ouvidos na mente, na consciência, na alma, você deve ouvir esta mensagem como sendo para você. Você tem uma consciência, ouça. Você tem um problema com o pecado, responda ao Salvador. Você não tem certeza de vida eterna, clame a Deus, ouça isso para você. Você tem ouvidos, querido amigo. Você tem uma alma eterna e você se apresentará diante de Deus em pouco tempo. E você ter ouvidos e não ouvir, que eu sou um pecador, como eu entrei neste mundo, e se eu partir daqui do jeito que eu estou condenado. Essa é a primeira advertência aqui. Eles não ouviam. Uma pessoa não precisa fazer absolutamente nada para ir para o inferno. Nada. Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Apenas permaneça como está. Não ouça, não faça nada, não receba, não clame por perdão. Nos mais belos e mais conhecidos versículos na Bíblia, até por pessoas que dizem não ser cristãs, é João 3,16, que Deus tem amado o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas dentro desta maravilha, deste evangelho, desta palavra, há um negocinho amargo ali. É o versículo 17 e 18, e diz assim: aquele que não crê, já está condenado. Não é que nós seremos condenados um dia, nós já estamos. Nós somos pecadores, aquele é o dia da execução, apartai-vos de mim, publicamente. Uma pessoa não precisa fazer nada para ir para o inferno, apenas permanecer como está, sem ouvir, sem responder, vivendo a tua vida tranquilo, sem responder a esse chamado do Evangelho. Se você der um passo para trás aqui nessa ilustração, e observar o Senhor pregando, e os emissários deles pregando, e aqueles homens, sobretudo os líderes judeus, a maneira como eles respondiam era um tanto patético, na verdade, quase cômico. Eles pareciam crianças, aqueles homens. Parece que nada contentava eles. Eram crianças mimadas, mal acostumadas, nada parecia poder satisfazer aqueles homens. Por quê? Porque era uma geração acostumada desde a infância a ouvir dos rabinos: nós somos o povo maravilhoso na face da terra. Nós somos a pupila dos olhos de Deus. Nós somos a geração eleita. Nós somos a nata. Nós somos o último biscoito no pacote. Nós somos o que há de melhor. Nós somos cabeça, nós não somos cauda. Eles se acostumaram e receberam isso. Receberam de tal maneira essa mensagem que não importava o que Deus dissesse a eles sobre os pecados deles. Eles não queriam. Não quero isso. Quando o Senhor então enviou para eles, veja, a mensagem de boas novas, eles rejeitaram. Por quê? Eles me enviou de uma maneira, profetas, eles rejeitaram. Ele enviou de outra maneira, eles rejeitaram. Então o Senhor envia a mesma mensagem novamente, de várias maneiras, em vários formatos, em vários pacotes, em vários embrulhos. O que eles fazem? Eles rejeitam. Crianças embirradas, mimadas. Você já viu uma criança assim? Orgulhosinha, birrenta, nada contenta, nada ajuda, nada. E aquela criança, vai ser meu aniversário, minha mãe prometeu fazer o aniversário, e eu quero isso. E a mãe não tem condição de dar aquilo, e põe aquilo. Chega um dia, eu pedi por isso, eu não vou ficar no quarto, está todo mundo visitando ali. A criança mimada, birrenta, nada contenta. E dá dessa maneira, não gostei, faz dessa maneira, não gostei, mas eu queria assim. Você vê que é a birra, que é o orgulho ali dentro. Assim era essa geração. Imagine,
essa geração diante do Senhor. E é o Senhor Jesus Cristo quem os descreve assim, versículo 16. Mas a quem assemelharei esta geração? Quem eu posso comparar esses homens de hoje? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Não é interessante? A quem compararei esta geração? Claro, ele não está comparando todas as pessoas, porque muitos creram nele, mas sobretudo os líderes judeus. Agora pense você, aqueles homens anciões, barba branca, um turbante, somos grandes homens da lei, conhecendo, mas se comportando como meninos. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo, ele usa esta ilustração infantil de criança para bater o orgulho deles e mostrar a tolice deles, que Deus envia a mensagem de salvação para eles, e eles repeliram a graça de Deus de uma maneira obstinada, como meninos berrantes. É semelhante a meninos. Ele fez isso para humilhar o orgulho daqueles líderes. De propósito, eu percebo. Você percebe também, ele propõe uma ilustração infantil aqui, sobre criancinhas birrentas que ninguém pode contentar. Veja o versículo 16, então, novamente. A quem compararei esta geração? A quem assemelharei? E aqui está a ilustração do Senhor, é fabulosa. Ela é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem... Aqui está um grupo de crianças e outras crianças se reúnem. Um grupo começa a dizer para eles: nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos-vos lamentações e não chorastes. Meninos que se assentam na praça. Havia muitas praças em Israel e é típico de crianças irem para a praça, não é? Quando eu era criança, eu ia para a porta da rua. E tinha um menino lá e outro já via da janela, já via, quando não chegava ali 10, 11 anos, não é? Vamos brincar de quê? Vamos brincar disso, vamos brincar disso. É isso aqui que é a ilustração. As crianças iam para a praça brincar. E você sabe que crianças, talvez foi assim com você, foi comigo, crianças têm a tendência de, nas suas brincadeiras de imitação, imitar as coisas que os adultos fazem, não é? Há uma tendência, na verdade, é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Tocamos os flauta, bem, os judeus usavam a flauta para casamentos festivos, mas também a flauta para o funeral. Tocamos os flauta e não dançastes. Sabe o que eles estão imitando aqui? Imagine agora aquelas crianças lá na rua. Vamos brincar, gente, vamos brincar, meninos, meninas, todo mundo ali, né, como antigamente. De que a gente vai brincar? As meninas dizem: vamos brincar de casamentos, meninos. Mas não, vamos brincar, e você fulano vai ser o marido, e você vai ser o padre, ou o pastor, e você vai entrar segurando aqui. Lá vão eles brincando, e vocês vão tocar, né, brincando, tocando flauta, e lá estão eles entrando e começando, mas tem um grupo ali que, não quero brincar, isso não é para mim, isso é coisa de menina, não quero dançar, isso é muito trivial. Tá bom, então, eu fui no funeral de fulano, vamos brincar de funeral, você é o morto, eu sou o coveiro, e a gente te levanta, nós vamos em uma marcha, vamos brincar, gente, vamos brincar. Não quero, não vou não. Nada contenta. É isso que ele está dizendo. São como os meninos nas praças. E um grupo diz a eles: tocamos-vos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Aqui está este grupo de criança birrenta. E o Senhor compara aqueles líderes, aquela geração, a este grupo de crianças mimadas, birrentas. Crianças que não podem ser contentadas. Eles eram como crianças mal-humoradas, obstinadas, orgulhosas, que resistiam todo o esforço, todo o interesse de Deus para convencê-los por todas as maneiras. Versículo de número 18. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem dele: tem demônio? Veio o filho do homem comendo e bebendo, e diz: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Crianças que não podem ser contentadas, porquanto veio João. E o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é isto: Deus enviou àquela geração, no tempo certo, quando o Messias viria a Israel primeiramente, a mensagem de arrependimento que ele tinha pregado por todos os profetas, salvação pelo Messias, o Cordeiro de Deus que viria. Ele enviou esta mensagem de salvação àquela nação, e ele colocou primeiramente esta mensagem em uma roupagem, em uma embalagem muito familiar para os judeus daquela época. Em outras palavras, ele usou o DNA daquela geração para colocar naquele remédio. O que eu quero dizer sobre DNA é o seguinte: tempo atrás eu precisei tomar 8 injeções de B12, vitamina B12. Estava tomando uns tabletes e não estava funcionando. Eu falei: vai para a injeção então.
E aí a enfermeira veio lá preparar, colocava a vitamina, mais metilcobalamina, não sei mais o que ali dentro, e ela pensou, tem que furar o teu dedo. Para quê? Eu preciso pegar um pouco do sangue e misturar aqui. Ela apertou assim, furou e puxou com a seringa e colocou num equipamento lá que ficava batendo para misturar o sangue, um pouquinho do sangue com o remédio. Mas por que isso? É interessante, porque o organismo, quando vem algo novo, ele pode tentar rejeitar. Mas se você engana o organismo, ou colocar alguma coisa que ele gosta, semelhante a ele, com a cara dele, ele aceita. Então a gente põe um pouco do teu sangue, para quando ele for combater, ele identifique também que é uma parte de você e aceite. Deus enviou a mensagem de perdão, de salvação, com o DNA daqueles homens, inicialmente, na embalagem que eles pudessem aceitar. Como foi? Bem, aquela geração, porque se afastou muito da lei, ou melhor, do espírito da lei, se apegou à lei, eles tinham um DNA religioso. Aquela geração era a geração que acreditava em salvação por obras, em austeridade, em dezenas de regras. Eles aumentaram 600 regras a mais além dos 10 mandamentos. Eles queriam sofrer, sacrificar e fazer todo tipo de coisa, e jejum, e autonegação, e flagelo, e ir para o deserto, esse tipo de coisa. Então o Senhor colocou a mensagem de vida e perdão nesta embalagem, enviando primeiro João Batista. E João Batista veio pregando este evangelho. Essa mensagem de arrependimento, de perdão e salvação veio àquela geração primeiro através de João Batista. Portanto, veio João Batista, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. E João Batista, você sabe, ele adotou uma vida austera. E a mensagem de Deus através dele foi entregue àquela geração da seguinte maneira, arrependimento e salvação. João, ele trovejava o arrependimento. Austeridade, roupa de couro, comendo gafanhoto no deserto, é um eremita, é um grande santo, vamos até ele. Eles gostavam muito disso. Deus colocou a mensagem nessa embalagem. Trovejando, não é? João, ele estava, como assim por dizer, cantando lamentações para eles. Dureza do coração, raça de víboras, a pá, o fogo. Vocês têm que chorar pelos seus pecados e clamar por misericórdia. A perdição está vindo, arrependei-vos e produzi fruto de arrependimento. E ele cantou assim por dizer, um canto queixoso, um canto lamentoso, apelando a eles ao arrependimento, falando da condenação que estava vindo. Enquanto que, por outro lado, o Senhor que vem na sequência, o Senhor Jesus Cristo, ele vem então com um espírito mais, digamos, mais jovial, mais alegre do que João Batista. E ele trouxe a mesma mensagem de arrependimento e fé, Marcos 1,14, primeiras palavras, mas ele trouxe isso aí de uma maneira mais, digamos, gentil do que João Batista, se esforçando para atrair aquela geração a Deus, ao arrependimento e à fé. Ele veio como noivo buscar a sua igreja, com flauta, com música, cantando, alegre, estando com as pessoas, falando sobre o quê? Sobre perdão através da graça. É possível ser salvo, é possível ser perdoado, é possível ter um relacionamento com Deus. Ele tocou melodias alegres, assim por dizer. Falava sobre as bodas do Cordeiro, a eternidade, pregava àquele povo a necessidade do arrependimento para a vida, para o perdão. Ele veio tocando flautas, assim por dizer, mas nenhum desses métodos teve sucesso com aqueles homens, porque eles eram obstinados, como crianças birrentas. E isso é a metáfora que ele está ilustrando aqui. A quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e diz, está com demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, olha, um beberrão, um homem comilão, amigo de publicano, amigo de pecadores. Eles não receberam, eles não aceitaram. Eles não queriam, e eles repeliram com injúria, com birra, dando pontapé, o que o Salvador fez por eles. Mas, queridos amigos, se eles foram culpados disso, de sua impenitência, de insistir no erro, resistir à mensagem de Deus, cada um de nós aqui nesta noite corre o mesmo risco. Quantos convites de Deus nós somos culpados de ter rejeitado ao longo destes anos de vida? Porque Deus não economizou meio, forma, situação, circunstância para nos advertir e para nos chamar com ternura. Deus, ele já tocou melodias tristes para nós. Pessoas morreram em nossa família, amigos que tocaram nosso coração e nos fizeram pensar sobre a brevidade da vida e a proximidade da morte. E nós, por alguns dias, estávamos pensando sobre isso. Eu também vou morrer um dia, eu tenho uma alma eterna, mas eu não quero entrar nessa dança, eu não quero isso, eu não quero pensar.
nós lançamos fora. E Deus colocou melodias maravilhosas ao nosso coração, experiências tão boas quando nós clamamos a Deus em um determinado lugar, Ele respondeu e abriu uma porta e protegeu e livrou, e nós sabemos que foi Ele, e nós pegamos estas bênçãos e fomos viver a nossa vida sem nos arrepender de nossos pecados. Você sabia, querido amigo, que nós temos, na verdade, tampado os nossos ouvidos, sufocado a nossa consciência? Nós temos ouvido, mas nós não ouvimos. Ele envia os seus servos pregadores, esses são os músicos que tocam ao longo dos séculos essas melodias para alcançar o coração das pessoas. Esses são os meninos nas praças, chorando, lamentando em público, rogando, urgindo, instando que se arrependem, que deem ouvido ao Salvador, que considere que não pereça, a cada domingo, a cada semana, batendo em tua porta de todas as maneiras. Às vezes eles cantam lamentações, os ais da lei são pregados. E as consequências do pecado são advertidas com terror, porque assim é advertido na palavra de Deus, para que você lamente os teus pecados diante de Deus, e clame a Deus, traga Ele o teu pecado, lamente da tua condenação, antes que chegue o dia da angústia e do ranger de dentes. Outras vezes são melodias de alegria, essas boas novas do Evangelho. Os teus pecados podem ser perdoados, você não precisa morrer neles. Ver a Cristo, a graça de Deus se manifestou a todos os homens, é qualquer pessoa. O único requisito é um senso da minha necessidade, um arrependimento sincero, uma entrega. Veja, Cristo já fez todas as coisas. Você vai receber não só o perdão, mas o céu, uma nova vida, salvação, alegria, justificação, adoção. Venha como você está, você não precisa parar de pecar para ir a Deus, você vai como um pecador, é Ele que te salva, é Ele que te transforma. Não é maravilhoso entender isso? Melodias, melodias. Ele abriu os olhos dos cegos, Ele ressuscitou os mortos, Ele redime da culpa. E você ouve tudo isso e descrê e pensa que é utopia, algo muito distante, subjetivo. Então vêm as ocorrências da vida, muitas delas. Talvez você tenha muito para contar, tantos esforços da parte de Deus para tirar os homens da injustiça e do pecado, tanto na prosperidade quanto na dificuldade. Nós resistimos a todo tipo de combinação. Deixa eu enumerar algumas, eu acabei de mencionar, conversando com uma pessoa, falando no passado, ali evangelizando, falou, olha, eu creio em Deus, sabe por quê? Eu não vou à igreja, não leio a Bíblia, eu tenho meus vícios, eu peco, mas eu creio em Deus. Porque um dia, minha filha tinha que casar, e ela não tinha nada, não tinha nem enxoval, nada. E eu roguei, Senhor Jesus, me ajuda e me dá. Eu clamei. Sabe o que aconteceu? E uma pessoa que tinha morado próximo à nossa casa, que soube que minha filha ia casar, e trouxe um enxoval inteiro. Veja, eu creio, foi Deus. Mas ela não ouviu a mensagem do milagre. Sabe o que Deus estava dizendo? Ela não entendeu que uma bênção de Deus material não perdoou ainda os pecados dela. Ela não entendeu a mensagem que Deus está se revelando a ela e dizendo, você não clamou crendo que eu existo, eu te respondi. Você não pediu o pão que perece, eu te dei, venha e peça o pão que permanece para a vida. Ela parou por ali. Tinha ouvidos, mas não ouvia. E será que muitos de nós podemos testificar a mesma coisa? Eu clamei a Deus e Ele me livrou de um problema. Eu sei que foi Ele. E Deus, ao dar estas coisas pequenas, o pão que perece, Ele está dizendo, aqui está o tapete vermelho. Você pode vir a mim e pedir o dom maior. Eu estou te dando tantas dádivas boas. Você precisa do dom perfeito, que é o perdão, que é a salvação. E você vê tudo isso, se alegra e segue em frente. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Oh, meus queridos amigos, quantas vezes, não é? Quantas vezes. Mas mesmo aqui, apesar de todo o desprezo daqueles homens, toda a rejeição, todo o cinismo em Nazaré querendo matá-lo, quem é esse filho do carpinteiro? Nós sabemos que é você, a gente viu jogar bola aí, ó. Você não acha que faz alguma coisa que a gente não saiba? Apesar de todo o desprezo, sabendo que seria desprezado pelos líderes, veio para os que eram seus o rejeitariam, mesmo diante disso. Veja o que ele diz no versículo 28 ainda. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Apesar do antagonismo, ele estende esse chamado de perdão e misericórdia. Não é maravilhoso o Senhor Jesus Cristo?
Aqui está Cristo Jesus com um tremendo chamado. No entanto, com muita frequência, a resposta é: não vou, não vou. Vinde a mim, não vou, não irei, não quero. Por quê? Por quê? Será que você está desapercebido que você tem uma alma eterna? E que um dia nós devemos prestar contas a Deus, e que se nós rejeitamos a Cristo agora, nós seremos rejeitados por Ele. Ele diz: vinde a mim, mas eu não irei. Alguém pode dizer: eu não quero virar um crente. Crente é bitolado, é sem graça, eu não quero uma vida miserável. E as pessoas rejeitam uma fortuna e as melhores coisas da vida, pensando que as tornarão miseráveis. Oh, meus amigos, quão triste, não é? Pensa sobre a condição de uma pessoa não salva e você vai entender o que é ser um miserável. Sem Deus no céu, sem um advogado diante de Deus, sem esperança para além do túmulo, um fantoche na mão de Satanás põe a tentação diante dele ele vai atrás, dominado por todo tipo de coisa, sem um propósito real nesta vida, sem saber como será o futuro, completa dependência de coisas materiais e pessoas para ter alguma esperança, alguma certeza. Essa é uma vida miserável. Há muitos prazeres legítimos, mas quantos desapontamentos há na vida, não é verdade? Enganado por Salvador, pelos tentador, promessas não cumpridas dos homens, decepções pessoais, tantas e tantas coisas. Será que conhecer a Deus vai te tornar uma pessoa miserável? Ter os teus pecados perdoados, ter certeza de vida eterna, comunhão com Deus, alegria espiritual. Nós temos que estar cegos para não entender isso. Ter que depender de dinheiro, de prazer físico, de promessas humanas, de ambições para ter algum sentido, alegria na vida. Ter um caráter transformado, isso te torna miserável. Conhecer o Salvador te torna miserável. Não há nada na vida cristã que torne alguém bitolado ou miserável. Querido amigo, Cristo, o Salvador, Ele chama o pecador a ir a Ele, mas veja, Cristo não estabeleceu um sistema de religião penoso. Ele não está te chamando para vir a Ele. Ele não criou um sistema penoso de religião que você vai ter agora que acordar toda semana, 3 da manhã, para subir no monte e orar para Ele. Não, Ele diz: apenas entra no teu quarto. Eu estou tão perto ali como em qualquer lugar. Ele não criou um sistema religioso penoso. Você pensa, ser religioso é penoso, é difícil. Você não tem que acordar de madrugada, você não tem que deixar de fazer coisas legítimas que você gosta. Você não precisa fazer penança, não é se ferir, se chicotear, negar isso, negar aquilo, sofrer. Você não tem que se desprivar de coisas legítimas. Ele não criou um sistema religioso, Ele não te chama para dentro do sistema religioso. Ele diz: vinde a mim, a Ele, ao Salvador. Ele não disse que você terá que dar um mês do teu salário para aquela igreja, para alcançar uma bênção. Ele não disse que você tem que pagar pela salvação, indo a pé, de joelho, subindo essa escadaria. É gratuito, Ele diz. O Salvador já comprou. Ele não disse, querido amigo, que você tem que se submeter a procedimentos bobos, infantis, como andar descalço num vale de sal, pular uma fogueira, fazer isso, dezenas de correntes disso, isso e aquilo para ser salvo. Ele diz apenas: vinde a mim. Ele não criou um sistema religioso penoso. Ele não criou nada do tipo, nem viver debaixo do temor de um líder religioso ou de uma instituição. Se eu sair daqui eu estou perdido, eu tenho que fazer isso, eu tenho que crer nessas coisas tão absurdas e no que esse homem diz e reivindica. Não. Que você tem que viver a vida inteira com medo de Satanás e toda sexta-feira tem que ir lá expulsar um demônio do teu corpo, porque ele vem e volta, ele vem e volta. Ele não disse isso. Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É uma salvação completa. O seu jugo é leve. Ele diz sim que nós devemos tomar a sua cruz e segui-lo, mas a ponta mais pesada Ele já carregou. Vinde a mim, diz o Salvador. E eu tenho a minha necessidade, eu estou sob o som do Evangelho, eu não ouço esta mensagem da Palavra de Deus. Eu amo demais essa vida. Pastor, eu já tentei, mas eu não consigo tirar o pé do baile. Eu gosto demais desse mundo. Mundão, acaba não, mundão. Eu gosto demais dessa vida, pastor. Querido amigo, você amará muito mais esse mundo se você conhecer a Cristo. Somente aquele que nasceu de novo pode entender o propósito dele, o significado dele,
e reconhecer que tudo isso vem da mão de Deus e viram contemplar uma paisagem bela e somente o crente pode olhar, o não crente também, ele tem sensível, poxa, que paisagem bonita, linda, não é? Mas o crente ele pode contemplar e só ele pode dizer, isso tudo foi meu Pai quem criou. Não é maravilhoso? Você entenderá a vida e a amará de uma maneira tão diferente e real. Por quantos anos o Evangelho tem sido tocado em tua consciência? E você nunca parou e nunca examinou o teu coração. E você tem vindo e ouvido, e tem ouvidos e tem necessidade, mas é sempre para outra pessoa. Que contradição, não é? Nós somos contraditórios, seres humanos contraditórios. Veja, nós lamentamos pela perda de um bem, um carro, uma casa. Nós somos tocados e lamentamos pela perda de um ente querido. Nós choramos pela perda da saúde. Mas nada nos move para lamentar pelo pecado em nossa alma e pela condenação eterna que está vindo de nossa direção. As emoções fazem parte da alma. Emoção é uma faculdade tão bela, dada por Deus, tão diferente dos animais, que tem um reflexo distinto por um bem que recebe. E nós tomamos as nossas emoções e entregamos elas a coisas tão bobas e banais como futebol, e gritar, e chorar, e dizer, minha emoção, e rasgar, eu vou quebrar tudo, eu não tenho mais, perdi tudo, emoção. Mas eu não consigo me emocionar diante da cruz do meu Salvador. Não é nada para você que o Filho de Deus tenha morrido daquela maneira? Isso não te comove? Querido amigo, ouça a palavra de Deus, ouça a voz da consciência quanto ao pecado. Se a consciência da parte de Deus te culpa, você tem ouvidos então, ouça, clame, se arrependa, se entregue ao Salvador. Se é um vazio, então ouça a voz do Salvador, aquele que vier a mim, rios de água viva eu darei. Você tem um desejo de perdão, de certeza de vida eterna? O Senhor responde, ouça. Essa é uma advertência, meus queridos irmãos. Então ele conclui dizendo isso, e eu termino aqui. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Embora os escribas, fariseus, aquele grupo religioso rejeitaria Cristo, obstinadamente lançaria fora da presença deles o Salvador e a salvação gratuita, e se apegariam a uma salvação de pedigree, imaginando que Deus receberia isso. O Evangelho, aquela mensagem que é a sabedoria de Deus, ele continuaria a ser justificado por seus filhos. Embora muitos rejeitariam, muitos creriam, e o Evangelho seria justificado na transformação daquelas vidas. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Aqueles que são transformados por Deus, crendo na palavra de Deus, eles podem levantar a mão e dizer, é verdade, é verdade. Quando eu fui a Ele em arrependimento, Ele aceitou o meu arrependimento. Ele mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa tão diferente. O Evangelho será justificado por aqueles que ouvem a palavra de Deus. Embora muitos apostatem da fé, se afastem dos caminhos do Senhor, de ouvir a mensagem do Senhor, da verdade do Evangelho, o Evangelho sempre permanecerá ileso, intacto, fiel, de pé até o fim. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Querido, se fosse te dito agora aqui que você tem que aguardar algo muito ruim, eu vou lhe dar uma mensagem muito ruim, eu posso até entender que você não queira ouvir, que você prefira não ouvir, mas isso ruim que você ouve aqui, parece ruim, se isso for dito para que você receba a cura e se liberte disso, você não deveria atentar para isso. Eu não quero tomar esse remédio. Ele é o único remédio. É o remédio mais eficaz. Poderia haver, desculpa, maior estupidez do que desprezar o remédio que irá te curar por causa de um gostinho amargo que há nele. Eu não vou, essa história de me humilhar, de reconhecer que eu sou um miserável, sujo, um pecador, eu não gosto dessa parte. O meu orgulho não gosta de rejeitar o remédio de Deus, porque eu não quero tomá-lo, porque eu preciso me humilhar aos pés de Cristo e reconhecer que eu estou morto, que eu sou um pecador. Não é estupidez maior do que qualquer coisa possível.
e incorrer em morte eterna. A advertência do Senhor começou no versículo 15, e ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem pecados? Então ouça a mensagem de perdão. Você já quebrou a lei de Deus? Ouça o que Deus está dizendo na sua palavra. Cuide. Cuide que você realmente ouça e entenda o que está sendo dito aqui. Essas palavras são para você e não para o teu vizinho, para o teu esposo, para a tua esposa. Ouvir implica desejar, receber. Ouvir pressupõe uma mente isenta de preconceitos. Eu quero ouvir, eu quero entender, isso é para mim, isso é a palavra de Deus. Ouvir é atentar para o que você está ouvindo e receber toda a mensagem, não ficar escolhendo um pedaço, isso aqui. É Cristo como Salvador e Cristo como Senhor. Querido amigo, ouça a voz da consciência, não ouça a voz do coração. Ele é enganoso. Cristo fala pela consciência. Vá ao Senhor Jesus Cristo, ouça a voz do Salvador, ouça os mensageiros de Deus, ouça nessa noite. Se você não consegue ouvir nada, ouça as vozes desesperadas no inferno, o ranger de dente, o verme que nunca morre, a consciência culpada. Eu ouvi, mas eu não atentei, eu tive toda a oportunidade naquele dia, uma alma eterna. Eu estava dormindo, eu estava pensando na morte da bezerra, no trabalho, na minha poupança. Eu não ouvi, agora eu estou nesse lugar de condenação. Eu não achava que isso era realidade. Realidade era o dia, era o trabalho, era a conta, eu não entendia. Eu entendia, mas eu não queria. Ouça as vozes desesperadas no inferno dizendo: tantas vezes eu ouvi, tantas vezes. O verme que nunca morre é uma consciência de remorso por toda a eternidade, o fogo que nunca se apaga. Ouça essas palavras, ouça a melodia de Cristo. Vinde, vinde, agora, aqui, hoje, Ele te receberá. Ele diz: ouça, creia, e vá a Ele, e ore a Ele, e se entregue a Ele, e seja salvo e salvo para sempre. Vamos orar juntos.